Fala galera, tudo bem? É impressionante como quem ama o clube é apenas o torcedor. Dirigente, não tá nem aí, empresário, não tá nem aí pro clube. O Corinthians agora passou o ano inteiro com crise, com a imprensa implantando crise, com Augusto no começo falando uma pá de merda, né? Falando um monte de bobagem. Corinthians o ano inteiro sofrendo na zona de rebaixamento, brigando para não cair, crise sem fim, patrocinador que vai embora, jogador que tá apalavrado e não acerta. Só crise. E agora que deu uma melhorada no fim do ano, para os corintianos terem um Natal feliz, vem essa cambada de vagabundo, essa corte de vagabundo que perpetuou no poder aí durante 20 anos para mais e quer tomar o poder à força novamente. O Augusto tem sim seus erros, mas é para impeachment? O que o Duílio fez, tudo que o Duílio fez na sua gestão, não foi muito pior? Fechar uma patrocinadora que nem endereço físico tinha. Você ia lá, era um terreno baldio, não tinha nada, cheio de mato. Cataunza teve que pagar o Paulinho do próprio bolso. E aí? Quando o departamento jurídico do Corinthians não aceitou que fizesse a compra, e ele falou, empeitou e falou: Deixa que eu faço, eu assumo. Ué, cadê as consequências? Mas não teve. Cadê os empresários cobrando quando era o Duílio presidente? Foi só sair que a Cor já começou a agir. É empresário cobrando, é transfer ban não sei de quem, dívida que tinha há 15 anos atrás vindo agora à tona. Não é que não tem que pagar, óbvio que tem que pagar. Você faz uma dívida, você tem que pagar. Mas por que não cobrou antes? Por que esperou agora? E outra, agora que o Corinthians deu uma aliviada, buscando, brigando para a Libertadores, totais condições. A rodada foi ótima pra gente. Aí vem esses vagabundos e implantam uma crise. E aí o André Sanches tem coragem de falar: tem que ver certinho, ele vai ter o direito de se defender? Cara, isso é um absurdo. Desanima. Totalmente. Tinha vídeo legal pra trazer, coisa boa, sabe? Enaltecendo a fase do Memphis, mas tem que trazer isso. Então, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Melo disse o seguinte, abre aspas, recebi com indignação a convocação realizada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista para votar o processo de impeachment contra mim. É de conhecimento público que o entendimento da Comissão de Ética foi de que o processo deve ser suspenso até a conclusão da apuração dos fatos envolvendo o caso da casa de apostas que patrocinava o Corinthians na Polícia Civil. Destaque-se ainda que o processo de impeachment conturba o ambiente em reta final do Campeonato Brasileiro e compromete completamente o planejamento para o ano de 2025, trazendo danos irreparáveis para a instituição Corinthians. Está aí, portanto, um trecho, dessa carta aberta. Estamos de volta pela Rádio Jovem Pan. A gente aqui exibindo, você que nos acompanha com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a carta aberta do presidente Augusto Melo, porque no dia 28, foi convocada aí uma reunião entre os conselheiros, uma votação para a abertura, do processo de impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians convocou essa reunião para quinta-feira. Espantado, com a... Espantado é a palavra. Tá espantado, o Depay tá indo nas quebradas, gravando os DVD dele, tranquilo. Vai usar o cara nesse momento, Se não ficar... Como vem cá, eu não faço contrato para dizer... Quando eu faço contrato, Bruno, se você sair, eu saio junto. O contrato é com o clube, não é com o presidente. Porque isso também se ventilou nas últimas horas, né? É por isso que eu tô falando. Que eu também... Não, eu escutei também isso. Se não ficar essa diretoria, o Depay vai embora. Mas não é a primeira situação nessa linha, né? Imagina, por exemplo, um jogador mais importante do Flamengo hoje. Cada um deve ter um na cabeça aí. Para você, quem é? Bruno, o mais importante. Flamengo? Do Flamengo hoje. Hoje o Gerson. Pronto, Gerson. Se o Gerson, por exemplo, insinuar que ele pretende ir embora se a situação não ganhar a eleição. É uma declaração forte e pode prender muito isso, pode ajudar, mas não deveria ser assim. Um grande técnico brasileiro, fazendo grande sucesso, por exemplo, hipoteticamente, dizendo que dificilmente continuará no trabalho se a situação não vencer a eleição. Tem peso? Tem peso. Hoje, o Memphis é um jogador muito importante para o Corinthians, Deu um toque de qualidade muito acentuado. Se ele disser claramente que, olha, acho que eu não vou continuar se mudar a direção,
tem um peso. Então, eu acho que o jogador não tem que meter o bico na situação política de um clube. Essa é a primeira abordagem. Segunda, no Corinthians, a situação política no Corinthians é um vulcão em atividade. Faz tempo. Desde quando mudou, né? A oposição ganhou da situação que estava há muito tempo lá, todo mundo sabe o que aconteceu, os erros administrativos do passado, a situação financeira que o clube foi deixada. Todo mundo acompanha também a lambança que é feita pela atual diretoria. Então, o Corinthians vive numa evolução. A principal torcida entende que há uma atuação política, mas o impeachment é um instrumento político. Se o presidente não tiver força no Conselho, muito provável que ele tome um impeachment pelo peito. Agora, se alguma coisa ilegal, irregular, que justifique buscar a justiça for cometida, eu acho que isso também vai acontecer. Então, o Corinthians está numa situação absolutamente indefinida. Isso que o atual presidente falou, de que o que eu vou pensar no futuro, nem sei se ele está pensando no futuro, de acertar planejamento, não sei se está pensando em planejamento, mas tem lógica falar isso. Nós estamos a 30 dias do final do ano, e aí tem uma dúvida aí, sobre a mesa. É com ele que eu vou discutir, não é mais com ele? Vai ter uma nova eleição? O Conselho vai reagir como? Que o clube está vivendo um momento de indefinição. Mas esse negócio de pedir impeachment é por causa do quê, professor? Por causa daquele negócio do site de aposta? Não, eles dizem que esse é o principal, mas existem outros menos importantes, digamos assim. Agora a CPI acabou de convocar aquela senhora que foi apontada como laranja naquele acordo com o site de apostas. Não se sabe quando ela será ouvida. É a dona Edna, né? Não se sabe quando ela será ouvida. Então, é mais um componente aí. O que ela poderá falar na CPI? Enfim, é uma situação muito complicada a vida política a vida do Corinthians. No campo político está complicada, nas finanças é uma situação claramente complicada, e no campo o Corinthians melhorou nos últimos tempos. Conquistou pontos importantes, de 15, conquistou 15. Tá? Então, tem ainda, eu continuo dizendo que pelo que o Corinthians fez o ano todo, tudo é equilibrado para o Corinthians. As coisas podem acontecer, para o bem e para o mal. Tem que ficar ligadão no que vai acontecendo nessas rodadas finais, porque aparentemente não tem mais risco nenhum de queda, mas ele tem risco de não ficar numa posição, dependendo do que acontecer, se não ficar atento, naquela posição de vácuo, que você não vai para cima nem para baixo e não participa de nada. Então precisa ficar muito esperto. Mas agora, do campo está melhor do que fora do campo. O ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, ele falou aí sobre a possibilidade de impeachment do Augusto Melo, o atual presidente. Vamos ver o que ele falou. Cadê? É triste pro Corinthians, mas isso é o time dele mesmo. Foi pessoas que ele colocou lá dentro, diretores dele que saíram, que estão falando e que estão fazendo denúncia. Então agora no Conselho ele vai ter a oportunidade de se defender, vamos ver o que ele vai se defender. E aí sim, se ele fizer uma defesa concreta sobre tudo que falaram sobre ele e sobre a gestão dele, ele foi, como o Roberto em 2017 também teve pedido encabeçado pelo Augusto. André Sanches. Os caras vão fazer uma reportagem falando André Sanches. Esse é o André Sanches? Os caras estão... sacanagem, cara. Então é se defender como o Roberto se defendeu na época. E espero que não aconteça nada, que ele consiga se defender. Porque isso é péssimo para o Corinthians como um todo, como em qualquer situação. Muito bem, tá aí o André Sanches falando e o Augusto Melo respondeu sobre isso numa nota. Vamos ver. Recebi com indignação a convocação realizada pelo presidente do Corinthians, do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista para votar. Cara, assim, tem 3 jornalistas ali. Ninguém sabe que aquele é o Mário Gobi. Ninguém sabe que aquele cara não é o André Sanches. Sério, é um presidente, não é um tesoureiro, não é um presidente. O processo de impeachment contra mim. É de conhecimento público que o entendimento da Comissão de Ética foi de que o processo deve ser suspenso até a conclusão da apuração dos fatos envolvendo o caso Vai de Bet na Polícia Civil. Destaque-se ainda
que o processo de impeachment conturba o ambiente em reta final do Campeonato Brasileiro e compromete completamente o planejamento para o ano de 2025, trazendo danos irreparáveis à instituição Corinthians. Não admitirei que cassem o meu mandato sem que tenha sido garantido o meu direito de defesa. Tenho a certeza que a verdade prevalecerá e que todos aqueles que querem impedir a profissionalização do Corinthians serão derrotados. E continua. Essa situação é um desrespeito e um afronto à instituição. Um presidente ser impeachado, sem a chance de defesa. É a prova da falta de democracia que nós corintianos defendemos. Ressalto aqui que a condenação sem provas é considerada golpe. E todos aqueles que pensam em tomar o poder sem o voto direto dos associados serão cúmplices disso. Assina Augusto Melo em mensagem em nota postada no Instagram. O Massa e Arnaldo, o Corinthians vive o verso... Hã? Falou grosso. Falou grosso. Vive o verso e o metaverso. O verso é o Corinthians do Vessa, no sonho, na brincadeira, lá rumando para Libertadores, contrata, Memphis. Parece um fofão. E tal. No metaverso é isso aí. A galera querendo derrubar o Augusto Melo, o André Sanches, oposição, atuando e tal. Não é, Arnaldo? Aquela nossa brincadeira de que o impeachment tinha ido comprar cigarro e tal, eu fiquei pensando qual o momento que ele ia voltar, qual o momento propício. E aí, eu imaginava que se o time tivesse o campo, as condições do campo, o time de futebol determina muito o processo político, né? E aí o Corinthians virou, né? Não corre mais risco de rebaixamento e agora está perto de uma glória, que é se classificar para a Libertadores. Aí o impeachment, os caras vão ficar grande, vão fechar esse ano lá em cima? Não vão, não. Né? Talvez... Olha isso. Você sabe como é que é essa história? Então, eu não me surpreendi, não, do impeachment ter voltado. Para que o presidente não capitalize... Sim. Um ano caótico em que ele, além de muitas dívidas, contraiu muita inimizade política. Porque ele pode chegar e falar, eu peguei o time, fui eliminado do Paulista, cheguei a 2 semifinais e estou na Libertadores ano que vem. Pode, né, cara? Né? É o copo meio cheio. É o copo meio cheio, né? E acho que aí, agora, né? Ao lado, à margem dessa disputa política, deu a perceber quando o Andrés fala que tem a vingança da questão do processo de impeachment contra o Roberto de Andrade, que era do grupo de Andrés lá atrás, encabeçado pelo Melo. Ele mesmo, o Andrés é aquilo, né? Ele praticamente fala as claras, né? Do que está... Aí ele fala, não, mas não somos nós, do governo anterior, são os próprios caras que trabalharam com Augusto Melo. E ele construiu alicerces muito frágeis políticos mesmo, nessa loucura desse primeiro mandato. Então, não sei, o processo interno do clube, a gente está falando da eleição do Palmeiras, essa é previsível. A Leila vai ganhar. Um processo de impeachment do clube depende muito da costura de uma maioria para o cara permanecer, simplesmente assim. E foi assim, a gente viu, para presidente do Brasil foi isso. O motivo de um impeachment, muitas vezes, o técnico, é o que menos conta. É só achar alguma coisa lá e vai. E tem uma coisa, né? O papel do Romeu Tuma Júnior vai ser um papel como presidente do Conselho Deliberativo. Fundamental. Ele pode estar... Ele vai, obviamente, dizer que não, republicanamente dizer que ele está só... Neutro, mas não... Se ele quiser pender para algum dos lados, ele vai ter papel decisivo, né? Porque tem todo o ritual, você pode facilitar ou não. Então tem uma coisa que está sob domínio dele, né? E vai depender de como o Augusto Melo vai agir agora no Conselho, que o elegeu, tá? E que, como ele vai agir, me estranha porque demora tanto o inquérito para ter pelo menos a conclusão do inquérito, entendeu? É muito tempo. Justiça no Brasil funciona rápido, muitas vezes. Para algumas coisas. Exatamente, quando tem interesse. Quando não há um interesse, demora um pouquinho mais. Agora, essa história,
respingam no campo, não respingam no campo. Tem essa história que o Memphis falou, se o Augusto Melo for embora, eu vou sair. Não sei, né? Um recadinho da diretoria lá dentro. Ele tem contrato. Exato. Essa é uma cartada também política, né? Não, respinga no planejamento. Se ele for Então, mas se ele for empichado, vai acontecer o quê? Os caras vão falar, vai todo mundo embora? Não, vai terminar, mas há uma insegurança jurídica. Não, eu sei o vice vai assumir. Mas eu sempre me pergunto. O Andrés tem razão numa coisa. Independente, eu não sei quem tem razão nessa confusão aí da vai de bet. Se a polícia não sabe, imagina eu. Agora, ele tem razão numa coisa. É muito ruim pro Corinthians. Não, claro. Você ter que virar o ano sem saber quem vai ser o novo presidente. Mas aí volto à pergunta. Será que isso impacta no time? O time vai jogar no fim de semana. Tem jogo contra o Vasco aí. Não, acho que não. Isso imediatamente não. Não vai ter Memphis, aliás. O Memphis suspenso pela aquela... Né, terceiro cartão amarelo. Pelo terceiro cartão amarelo. Nem o Yuri. O Yuri é dúvida. Yuri é dúvida, né? Mas o Vasco também tá num momento muito ruim. Péssimo, né? O Corinthians tem totais condições, é favorito para ganhar o jogo. Não vai impactar no domingo, né? Mas é uma questão que, vamos lá, vamos ver o melhor cenário para o Corinthians. Ir lá disputar a pré-Libertadores, se classificar. O que antecipa todo o planejamento pré-Libertadores, né? Para viabilizar o ano seguinte. Técnico, vai seguir ou não vai seguir e tal? Quem vai comandar o futebol nesse é um turbilhão. É um turbilhão. E as contas que vão bater no Exatamente. Assim. Também tem isso, né? O cara que vai assumir vai pegar uma bucha. Se caso o Augusto Melo saia, claro. Fiel, nunca se esqueça. O único que se preocupa com o clube é o torcedor. Nem dirigente, nem empresário, nem jogador tá nem aí pro clube. Então é isso. Se você chegou até aqui, dê seu like, se inscreva no canal e até a próxima.